Olá, paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está em Mateus 25:14. A parábola dos 10 talentos. Por isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou e ganhou mais 5. O que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o texto vai mostrar que um senhor, ele vai se ausentar por um tempo e ele deixa sobre a administração dos seus servos os seus bens. Então o texto vai dizer que a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Mas tem algo importante aqui que diz que ele deu de acordo com a capacidade. Ao o texto dizer que foi dado de acordo com a capacidade, nos mostra que ele conhece cada um, o qual foi dado os talentos. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre talentos, sobre dons, que são entregues aos servos e filhos de Deus para, vamos dizer assim, multiplicar aqui nessa terra. Eu quero ler para vocês 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir. Primeiro passo, o dom foi dado para servir. Segunda questão aqui. Administrando fielmente a graça de Deus, mostrando para nós que esse dom que foi dado para servir, ele vem como graça para nossa vida, tá? E aí agora a gente vai pensar, para que eu recebo dons? Para que eu recebo talentos? Por quê? Com que objetivo? Vamos pensar? Há diferentes tipos de dons, mas todos são dados pelo Espírito Santo. E aí está dizendo assim, 1 Coríntios 12, a cada um é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então o dom é para servir, visando o bem comum. Então nós podemos pensar, será que o que recebeu 5 talentos, ele era mais importante do que o que recebeu 2? Do que o que recebeu 1? Será que ele era mais importante? Será que existem talentos ou dons mais importantes uns do que os outros? O que você acha? Então, a palavra de Deus diz que é dado para o que for útil, é o Espírito que dá, e diz também que o Senhor conhece a capacidade de cada um. Então não é porque é mais importante, não, é porque o Senhor determinou para cada um qual seria o talento, qual seriam os dons, para que num corpo aquele talento fosse útil. Quando nós pensamos na igreja, nós falamos que é o corpo de Cristo. Imagina se todos fizessem a mesma coisa, se todos tivessem o mesmo dom e os mesmos talentos. Como seria? Teria um conflito. Mas como cada um recebe capacitações diferentes, eles se completam. Tá? Então vamos partir desse princípio. E aí eu quero mostrar para vocês que a Bíblia relata sobre uma mulher chamada Tabita. Em Atos 32 diz assim:
discípula Tabita. Era uma discípula cheia de boas obras. O que a Bíblia vai falar sobre ela? A Bíblia vai dizer que ela morreu e que pegaram o corpo dela, colocaram em um local, souberam que o apóstolo Pedro estava ali por perto, mandaram chamá-lo. Por que será que chamaram Pedro? A gente pode imaginar que chamaram Pedro para consolar aquele povo. Poderia ser. Mas algo aconteceu. Vou compartilhar com vocês. Quando o apóstolo Pedro chegou, aquela mulher, discípula Tabita, estava ali rodeada de senhoras, e as senhoras pranteavam e as senhoras falavam: olha só o que ela fazia por nós. E aí nós percebemos que a Tabita tinha boas obras, como o texto diz, e que ela usava o talento que ela recebeu do Senhor para fazer o bem. Qual era o talento da Tabita? Ela costurava roupas e doava para os órfãos necessitados, as viúvas, as pessoas que precisavam. Ela costurava, eu falei desenhava, né? Ela costurava e ela fazia essas roupas e doava essas roupas para os necessitados. Então, quando nós nos deparamos com um texto desse, a gente percebe que acontece ali duas coisas interessantes. A primeira, a Tabita morreu, faleceu. Ela servia com o seu dom era costurar. Ela fazia o bem ao próximo doando essas roupas. E aí chamaram o apóstolo Pedro. Pedro chega, pede que as pessoas saiam, ajoelha-se, ora, e Deus, o Senhor Jesus, ali ressuscita aquela mulher através de Pedro. E aí Pedro exerce ali também o seu dom, né? Então, não existe no reino de Deus o maior ou o menor. Existe o que Deus dá e o que você faz com o que Ele dá, né? E quando foi dado ali para aqueles servos, para um foi dado 5, porque aquele senhor já conhecia que aquele ali já estava sendo capaz de frutificar em 5. Para o outro, que foi 2, o senhor daquele servo sabia que ele já estava sendo capaz de frutificar em 2. E para o outro, 1. Provavelmente aquele outro, como o texto vai relatar aqui, ele ainda não tinha se convertido, ele não era convertido, né? Ele estava ali, mas ele ainda estava em processo. Tanto que o texto diz que ele teve medo e cavou a terra. Diz que ele cavou e escondeu o dinheiro por medo de perder aquele dinheiro e não conseguir prestar conta. Só que o ato de cavar e enterrar também mostra omissão, também mostra você receber algo e você não fazer, você não falar de Jesus, você negar-se a fazer, né? E aí, vamos pensar agora na recompensa. Diz que o Senhor volta para prestar contas. Para o primeiro e para o segundo, que receberam 5 e que receberam 2, ele diz assim: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, tanto que recebeu 5 quanto que recebeu 2, receberam a mesma recompensa. Foste bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. A recompensa foi a mesma, mostrando aí pra gente que não há diferença dele ter mais dons ou talentos do outro que tinha menos. Um tinha 5, outro tinha 2, mas a recompensa foi a mesma. Entra no gozo do seu Senhor. Essa prestação de contas aqui é fazendo uma referência ao grande tribunal de Cristo, né? Entraremos no gozo do Senhor, né? A salvação, como você... porque a salvação, ela é graça, né? Aí você poderia falar assim, mas e tem o galardão, né? O galardão aí já seria por quanto você fez pelo reino, mas
não está em jogo aqui se você fez mais ou menos, mas se você fez de acordo com a sua capacidade. Porque a capacidade, ela vem de Deus. Deus te capacita e você faz a obra do Senhor. Então ele sabe até onde você pode ir, né? E aí o outro servo enterrou o talento. Ele teve medo, ele foi omisso, e diz que para aquele servo foi respondido assim: tirai-lhe o talento que o dei e dai ao que tem 10. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Então ele é chamado de servo inútil. Ele é chamado... eu penso aqui que ele não era convertido, tá? Porque a salvação não é por obras. Você pratica boas obras porque você é salvo. Então, esse servo aqui, ele não era salvo. Então, ele não foi capaz de praticar boas obras. Ele não foi capaz de fazer aquele talento frutificar, tá? Porque se a gente começar a achar que só vai receber o gozo do Senhor, do seu Senhor, o que tem obras, aí está contra a palavra, porque a palavra vai dizer que a salvação é graça. Mas quem é salvo produz boas obras. Então eu quero finalizar dizendo assim, está em Mateus 28:18. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então esse texto o Senhor Jesus diz: vão e façam discípulos. Está aí a grande missão da igreja, dos salvos, né? Frutificar. Vão e façam discípulos e obedeçam ao Senhor. Ensinem a obedecer. Ensinem a quem, as pessoas que vocês ouvem falar de Jesus através de você, ela tem que ver em você um exemplo, né? Você tem que ensinar com a sua vida. E ele finaliza: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então você não está sozinho. Ele estará sempre comigo e com você. Exerça aí o talento que o Senhor Jesus te deu. Abençoe outras vidas usando os seus talentos. Fica na paz. Um abraço. Até a próxima.